Lição número 143. Minha mente contém só o que eu penso com Deus. 125. Em quietude, recebo hoje o verbo de Deus. 126. Tudo o que dou é dado a mim mesmo. Como a gente tem falado aqui desde a introdução desta revisão aí que a gente começou, este tema central que ele traz, minha mente contém só o que eu penso com Deus, é um pensamento que nos alinha a Deus. É um pensamento que nos faz pensar como Deus pensa, que nos faz ver como Deus vê, que nos faz ser como Deus é. E nós só podemos compreender na experiência, na vivência, o que essas revisões aqui estão dizendo a partir dessa mentalidade corrigida, ou seja, pensando como Deus pensa. Então, por isso também a importância de praticar este tema central que ele traz antes de iniciar as revisões, porque a vivência, a experiência só é possível deste lugar, deste posicionamento mental, estando nesta mentalidade certa, pensando como Deus pensa. Aí a primeira revisão de hoje é: em quietude, recebo hoje o verbo de Deus. E falando estritamente da experiência deste pensamento, não é como uma pessoa aí pode ler e interpretar essa frase. Não tem alguém que está recebendo algo de Deus. Não tem alguém que vai ser abençoado, que vai ser ungido, se tornar ungido, santificado, que vai ser melhor do que alguém, que vai alcançar graus mais elevados da espiritualidade. Não tem isso, não é deste jeito. Em quietude, recebo hoje o verbo de Deus, é apenas reconhecimento do que já é e não de alguém que vai se tornar. É o reconhecimento de Deus e do que já sou em Deus. Reconhecimento do ser de Deus e do meu ser unido a Deus, que é só um, que é o mesmo, que é essa unidade. É unidade, é isso que tem que ter em mente. Então, não tem nada a ver com essas interpretações humanas que separam, que dividem, que acham melhores, melhor um, melhor o outro, né? Que dizem que tem alguém que recebeu isso de Deus e outro que recebeu isso e o outro não. Não é desse jeito. O homem, a pessoa, a personalidade, né? E aí a gente pode dizer também a fraqueza, porque tudo isso é uma fraqueza, é a limitação, é o medo. Isso não pode compreender o que é Deus, não pode compreender este estado de Deus, não pode conhecer a Deus e não pode saber o que Deus é. E mais uma vez, então, a importância de estar praticando este primeiro pensamento central aí, antes de iniciar as revisões, porque ele te alinha a Deus, ele te ajusta a Deus, ele te faz pensar como Deus pensa. E é só pensando como Deus que você pode compreender a Deus, que você pode conhecer a Deus, você pode ser o que Deus é. A experiência desta lição, então, é lembrar do que Deus é e o que eu sou em Deus, com Deus. A experiência desta revisão é conhecer o estado de Deus, o estado da vida, da existência que está em toda parte, se estendendo e sendo eterna para sempre. É ser essa vida ilimitada, sabendo que todas as formas de ilusão não estão afetando a realidade, a existência, sabendo que todas as formas, isto é, o corpo e o mundo inteiro, não se tornou a realidade, não está acontecendo, não tem existência contida ali nessas formas, porque a existência é tudo e é livre, está em tudo, está passando pela ilusão. E a segunda revisão é: tudo o que dou é dado a mim mesmo.
E o que acontece? Quando você está na mentalidade certa, quando a consciência está alinhada ao Espírito Santo, pensando como Deus, sendo como Deus, ela passa a perceber como Deus. Então, se eu quero perceber como Deus, eu preciso pensar como Deus. Isto é, eu dou a mim mesmo a mentalidade certa, eu penso como Deus. E assim eu tenho a percepção certa sobre tudo. Quando a mentalidade é o Espírito Santo, a consciência se sente um com Deus e com todos. Não tem mais separação, não tem mais preferências, não tem mais graus, só tem Deus, só tem a vida, só tem a existência. E é isso que ela percebe, que este estado de Deus, de existir, é só o que está acontecendo na verdade, e que este estado é que está aumentando, se estendendo, existindo, está em toda parte sem se misturar com a ilusão, com a forma, com a limitação. Quando a consciência se alinha ao pensamento de Deus, ela está pensando como Deus. Ela dá este pensamento a ela mesma, porque é ela que decide pensar como Deus. E aí, então, ela percebe como Deus. Então, ela dá a si mesma, né? Ela dá um sistema de pensamento santo, perfeito, correto a ela mesma. E o que ela recebe é a percepção de um mundo santo, perfeito, onde a existência só aumenta e a vida nunca se torna em dor, nunca se torna em morte. É isso que a lição, que a experiência vai mostrar, então, nessa prática, nessa lição de hoje.